Amigos da Telecidade, o programa Memória Esportiva traz hoje José Soares da Silva, mais conhecido como Zezinho Mosquitins, e também o Antônio Carlos Lopes, o Macaco. Bom, ele vai nos explicar depois a origem desses apelidos, né? Ambos são de Taubaté, né? Realmente. Nasceram em Taubaté. O Antônio Carlos até estava dizendo que nasceu dentro do campo do CTI. Ele vai contar para nós também essa história. E o Zezinho Mosquitinho, acho que nasceu dentro do campo do Vila São Geraldo. Praticamente na Vila São Geraldo. Né? Nasceu ali naquele reduto ali. Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, que é frente para a entrada do campo da Vila São Geraldo. Mas, Zezinho, conta para nós um pouco a sua história, então, a sua infância ali na vila. Realmente, a gente teve essa felicidade de morar em Geraldo, graças a Deus. A gente tinha 5 campos praticamente à disposição, que era o campo do Tatuí, onde fazia aquele verdadeiro rachão, o campo do Grêmio, que eram os eventos mais sofisticados, por exemplo, assim, nos torneios, nos campeonatos. Amadores, né, da Depois cidade. tinha o Parque Infantil, que era um reduto, além do campo, do campinho lá em cima, né, tinha o basquete, o vôlei, o salto em areia. Era um parque completo. Tinha também o Guarani e tivemos a necessidade também de ter o campo dos padres do conventinho, que a gente era escolhido para... O Guarani, o Zezinho, onde era o campo do Guarani, é onde hoje é uma praça. Uma praça no Jardim Califórnia. Exatamente. Né? E o parque infantil, que você se referiu aí, o parque infantil, Realmente. Não existe mais, mas naquele local nós temos casas de comércio, mas Creche, uma creche, realmente. E era o parque infantil da companhia Taubaté Industrial, né? Fabril de Chute. Fabril de Chute. E ali então que as crianças, né, os filhos dos operários da companhia Fabril de Juta praticavam a atividade física ali, né? Realmente. E tinha até instrutor, professor, você lembra dele? Eu lembro. Chamava-se Antero Ferreira da Silva, onde tem uma rua hoje com o nome dele, Antero Ferreira da Silva. Ele trocava as trombetas às 7 horas da manhã e acordava toda a população. Em seguida, dava um lanche para nós, pão com banana, uma banana lica, e ali marchava pela rua, né? E depois ia para a atividade desse parque infantil.
A gente tinha precisado também ter o campo do conventinho dos padres, né? Os padres jogavam de batina, não podia sair, então... Jogava de batina? Na época que os padres usavam batina. E tinha uns cordão assim, se falasse palavrão, já metia o cordão na gente, viu? Os cordão na bola, na frente da batina pesada, viu? Então eles convidavam a gente para jogar. Era selecionado, eram pessoas que tinham boas índices de respeito. E a gente era escolhido para entrar para dentro daquele convento, mas dava, era muito bom de bola e é isso que eu ia falar. Você lembra de algum padre da época lá? Lembro ali, o padre Adolfo foi convidado para jogar no time profissional, mas ele recusou. Tinha o padre Miguel, o padre Flávio, o padre Roque, tinha vários padres, era um de mastros os padres. Se eles saíssem para jogar para fora, eles iam dar trabalho. É que infelizmente a autorização só para brincar lá dentro, de batina e tudo. Com o tempo foi mudando, daí chegaram até a colocar um short, mas demorou. E a gente era escolhido, né, para fazer escolher um time assim, aquelas pessoas que mais frequentavam a igreja, catecismo, no caso, aquelas cruzadas, que era escolhida para fazer o nome todo com o padre lá. Antônio Carlos Lopes, na sua infância, onde é que você nasceu? Ali dentro do campo da CTI? Não foi bem dentro do campo, tinha umas casinhas ao lado do campo, desculpa até precipitei um pouco. Não foi dentro do campo, tinha umas casinhas onde sobe o viaduto, quando começa a descer tinha umas casinhas, não sei, passa a linha do trem. E eu nasci ali, mas eu nasci ali depois de 6 meses, ou não lembro, porque é muito tempo. Daí eu fui daí nós fomos até o estado, né? O papai era zelador lá na época, e eu comecei a morar no estádio. Praticamente nasci ao lado do estádio, mas... E aí a sua infância, uma garotada ali, o bairro ali era tudo aberto ou já era fechado de muro e tal? Eu lembro assim muito vagamente, ali tem ainda um barzinho ali que o pessoal frequenta. Ele era chamado como Vila, quase que Vila de Mundo, né? Se não me engano. Tinha até uma baixadinha, que tinha um coqueirinho lá, morava um rapaz chamado Raul, mas são coisas muito antigas, então não dá para você lembrar muita coisa. Ali morava o Dirceu Ávila, que trabalhava na mecânica pesada, né, hoje Alston. O campo da CTI é antigo e já tinha uma pista, né? Em volta do campo. Não, já era... Quadras, né? O estado da CTI era como é, algumas mudanças. Por exemplo, tinha aqueles eucaliptos, ainda tem, né? Alguns eucaliptos ali nas árvores. O banco em volta era um banco de cimento, né? Um banco de cimento, no qual até eu me acidentei nesse banco. Eu comecei a balançar, o galho quebrou, bati a peça, quebrou, até minha irmã que me levou no hospital na época. Mas ali não tinha essa arquibancada que tem do lado direito hoje, não existia. E atrás, em volta, era tudo praticamente mato, né? Mas era e a gente morava ao lado, hoje onde é a quadra de bocha, em frente à quadra de bocha, que tem uma quadra ali era a casa onde a gente morava. Ali eu lembro perfeitamente, até os quartos, os cômodos, me lembro, são coisas muito antigas, né? E ali, como existia já a pista de atletismo em torno do campo, você assistia às competições e os jogos que aconteciam? Ali na época, Brasil Natalino, que era meu primo, que era o juiz de futebol, inclusive, meu primo. Então ele fazia o treinamento ali. Inclusive a minha irmã, Nazaré, né? Ela era uma das... A Nazaré, a esposa do Bonato? Do Bonato, Erasmo Monteiro Bonato, minha irmã. Então ela, inclusive, foi campeã sul-americana de salto de altura na época. Se eu não me engano, 1,55 m, não me lembro muito bem. Mas era um excelente atleta. Então uma família de atletas, né? Família de atletas. Então você fazia também atletismo ou só optou pelo futebol? Não, eu era, não sei, talvez o Zezinho até ele lembra disso, que nós jogamos uma partida que ele até lembrou aqui contra o Leão, e eu era uma pessoa muito rápida.
Eu jogava na frente e ia mesmo. Eu era muito rápido. Né? Eu não era assim técnico, mas eu era rápido. O Brasil até queria me levar para fazer, mas eu não queria. Eu era muito criança também na época. Você trouxe aqui uma foto, não sei se é a mais antiga, onde há uma formação. Você era garoto ainda aqui? Era garoto. Eu tinha uns... Nossa, acho que eu não tinha 10 anos. Né? Não tinha 10 anos? Não tinha 10 anos. Ia fazer 10 anos. Né? Aí tem muita gente aí. E você se recorda de quem são eles? Recordo. Então muita gente aqui. Eu tenho aqui a Cidinha, né, irmão do Pedro Brest, filho do Pedro Brest, Jubair, Hernani, Traíra, não sei se o Zezinho lembra do Traíra. Lembro. Traíra, eu tenho aqui o Celinho, né? O Toninho. Toninho estava chamado de Tonhão Chamarrá. Sou machazista, não lembro o nome dele, massagista. Aí tinha eu, Zeninho, o pai do Zeno, né? Didi e o Pedrinho. Mas são coisas assim, muito antigas. Muito. Essa aqui. Que data mesmo? Você lembra de que data é essa daqui? Mais ou menos de 50 e alguma coisa. Década de 50. Eu não pus data nessas. Foi o maior erro meu. Data e nome. Zezinho, você jogou, além do campo, lá dos padres, onde mais você jogou? Eu praticamente joguei no Grêmio do Fabril, onde era praticamente a vida da gente ali, porque a gente tinha, além do campo do Grêmio que era fechado, tinha o clube, né? Então a gente não pagava para meus pais, né? Esse evento que tinha, eles não pagaram, então era um clube que oferecia, por exemplo, assim, muita coisa boa, então a gente dá preferência. Mas eu, como falei, tive necessidade de nascer no Xeral com vários campos e tive muitos amigos, né? Como Barrela, Miltinho, Adilson Aquilipó, Luzia, Norato, Renato Naldi, Garrincha, Roberto Caçapa, tudo formado ali descalço. E joguei uma na mecânica pesada, com Fera também, com Mário Bertoloni, com Ladinho, com Maristela, com Zé Caio. Você chegou a jogar na mecânica pesada junto com o Canuto? Canuto. Justamente o Didi que me levou para lá. Jogava com Canuto e Didi Jaguar, me levou para lá. Então, a gente tinha essa passagem mais pelo Grêmio aí, mas depois a gente foi aparecendo, inclusive eu estou em casa, eu lembro dessa partida, eu tinha 16 anos. União. E escrevi a ficha no Grêmio, a primeira ficha, para ser disputar o campeonato amador. A tabela, infelizmente, Grêmio, Justo Fabril e Farrapo, no campo da Estiva. Então só punha o dedo na boca e olhava para cima, era Michele, André Ursi, Pangardo, era o Stefano, Mário Celso, Garrincha, Celinho. Mas só que eu tinha uma fera do meu lado chamada Niltinho. Olha, modesta parte, só não precisava chover esse dia. Se é hoje, o Barcelona levava nós. Inclusive a gente ia depois no campo mais tarde, os caras falavam, vai ter 2 moleques lá. Os caras do Farrapo ficaram de boca aberta. Inclusive o Marcel sempre me convidava eu para eventos assim, esses rachões, depois a gente ficou mais adulto. E também esse brasinho aqui, ó. Esse brasinho aqui é o seguinte, a gente... O Brasinha, vamos mostrar. O Brasinha, que foi publicado no jornal Matéria-Prima, que o nosso entrevistado aqui, o Zezinho Mosquitinho, trouxe aqui o Brasinha. Fala um pouco sobre o Brasinha. Então, o Brasinha é o seguinte, a gente ia na arquibancada do Taubaté, no Bosque, assistir o treino do Taubaté. E às vezes faltava elemento para treinar. E eu, por assim começar muito cedo assim, eu fui chamado um dia, o garoto quer completar o treino aí? E eu marquei um
jogador que veio fazer teste, até inclusive ele foi reprovado por causa de mim. Entendeu? Ele não passou no teste, eu fui como convidado e ele veio para fazer um teste como profissional. E aprendi muita coisa ali com o pessoal de Taubaté na época, de Ango, o Mazolinha, o Géia, enfim, o Jimmy. Não sei se você está lembra desse pessoal. Eu lembro de alguns que você falou aí. O Barrela eu não cheguei a jogar com ele. Eu ouvi depois do Barrela. Aliás, antes do Barrela. O Barrela veio depois de mim. Então, daí a gente. Eu aprendi muita coisa, aprendi física e tal. Daí resolvi passar essa física para a garotada que cresceu comigo no Xeraldo. Então aprendi muita coisa ali e passava essa física ali o pessoal amador aí, que praticamente esse time que nós começamos. Então, como a gente jogava bola, a gente era muito solicitado. Então eu vi um pessoal, por exemplo, de Piracicaba, e lá no Grêmio, depois de terminar o jogo, elas estavam fazendo uma partida com a gente em Redenção, marcar um amistoso em Cunha, enfim. E a gente participava. E ficamos amigos da Alfataria Marisa, do seu Moraes, e do seu Vicente Labino. E passamos a jogar. Então, praticamente deslanchou-se a Alfataria Marisa, mas teve um evento negativo lá, a gente se desfez. Se desfizemos e acertamos um jogo com a Alfataria Marisa. Eu não tenho placar, assim, gravado, mas tivemos a felicidade de ganhar de 23 a 0 deles, depois que fizemos. Daí montamos esse time. Aí fizemos outros jogos, fomos por algo com o Sabará lá, que foi campeão de Viga, ganhamos de 3 a 0. Daí todo mundo queria jogar no Brasil. Aí apareceu o Norato, Luzia, Mário Piquet, Barroso, Lerci de Guará, não sei se você lembra do Lerci. Barroso. Inclusive no batalhão, né? Justamente. Daí foi uma briga. Daí esse Brasinha, que era uma brasa na época, né, em comparação ao Roberto Carlos, não perdia para ninguém, tanto fora como dentro de Taubaté. Daí resolveram virar o Vila 70, que foi um timaço, né? E no Vila 70, o prêmio maior para o jogador em campo era uma botina da BS. Uma botina da BS oferecida pelo Frederico, filho do seu Parício. Quem era o melhor jogador em campo ganhava essa botina. E eu tive essa felicidade de ganhar por 2 vezes essa botina no Vila 70. Ganhei em 80, ganhei aliás em Cunha e ganhei no Campo Quiriri. Por 2 vezes eu tive esse presente de ganhar essa botina do melhor jogador em campo. E esse Brasinha, depois transformou no Vila aí, que teve história para contar, né? Então o Brasinha vem daquele jargão na época usado pela mocidade, né? É uma brasa mora. Brasa mora, justamente. Então aí vocês tiraram o Brasinha daquele momento, né, que existia entre a mocidade. Mas o Antônio Carlos, ele serviu exército. Serviu exército. Em Pindamonhangaba. E você participava também do torneio da seleção do exército? Nós tínhamos todos os anos, né, que era assim. Por exemplo, a pessoa entrava, fazia uma seleção, né, e no ano que eu servi, tinha seleção, era eu, Garrincha, 1962? 62. Eu lembro que na Copa 62 eu estava assistindo o jogo da Copa dentro do quartel. Nossa, mas era uma tristeza, né? Copa do Mundo de 62, eu assisti no quartel. Mas era feita uma seleção sempre tinha jogadores bons, né? Mas os jogadores conhecidos em Taubaté era eu, o Garrinchinha, o Zeno, né? Os conhecidos de Taubaté. Depois tinha outros lá. E nós chegamos até a ser vice-campeão. Não fomos campeão porque nós fomos disputar a final em São Paulo. E nessa final em São Paulo, nós fomos disputar. Daí saiu uma disputa, foi por pênalti. No time deles, você adivinha quem estava? Ademir da Guia. Ademir da Guia, né? Ademir da Guia jogando.
Daí foi o pênalti. Naquela época era 5 pênaltis. Então você podia bater os 5 pênaltis, ou então você batia nessa, não sei se você lembra como é que era isso. Um jogador batia 5 pênaltis, não sei se você lembra, né? Era 5 pênaltis, não era 3, como hoje. Então era 3 e selecionava. Você bate primeiro, segundo e terceiro. Na época não, era 5. Então você batia, era 5 pênaltis. Então ele batia, se ele estava nervoso, alguma coisa, ele pegava, mudava, o outro batia. Então o que aconteceu? Eu bati, fiz, o Zeno bateu, fez, o Garrachinha bateu, fez, e o Zeno também, não lembro o nome dos jogadores dele, e o último a bater foi o Ademir Guia. Nós batemos e o goleiro dele defendeu, e o Ademir Guia foi bater, o Ademir Guia pegou, bateu e fez. Porque nessa época da seleção, ele podia colocar 2 pessoas que não pertenciam ao exército. E lá em São Paulo colocaram ele jogava para quem? Palmeiras? Já jogava no Palmeiras. Bom, o Antônio Carlos, então foi lá no Exército que você ganhou o apelido de macaco. Conta para nós como é que aconteceu isso. Essa história é interessante. Porque eu, quando entrei no Exército, a gente entrava e colocava a roupa normal, né, do Exército. Então tinha coturno, meia, calção, camisa, calça, etc. E cada volta que você dava na pista, você tinha que tirar alguma coisa. Uma peça do uniforme. Então eu fui tirando e você ficava usando calção. Não era só você, o pelotão todo estava fazendo. Não, o pelotão todo. Fazendo todo mundo que tinha ingressado no Exército, ele tinha que fazer isso. E todo mundo começou a fazer a volta e tirava. E eu estava em primeiro. Daí eu peguei e tirei. Na hora de tirar, que eu fiquei só de calção, você tinha que atravessar por eu não sei o nome daquilo. Passeio do macaco. Passeio do macaco, que é aquela escada que você tinha que passar. E quando você passava, chegava na metade, porque você estava cansado, já tinha dando tantas voltas na pista ali, quando chegou na metade, todo mundo caía, e eu consegui passar. Caía na água? Não, caía na areia, mas também era baixa, era mais ou menos uns 2 metros de altura, não tinha mais que isso. E você passava, e eu fui o único que consegui passar. E quando eu passei, o capitão chegou, lembro até hoje, o capitão tenente, me fugiu o nome. Na hora que eu acabei de passar aqui, passei, ele falou, boa macaco, e ficou. Esse é o pedido meu, essa foi a causa do... Foi daí que veio, macaco, daí que veio. Inclusive no quartel, meu pedido era de macaco. Mas, depois daquela fase do Exército, aí você foi jogar onde? Na fase do Exército, eu comecei minha carreira na Esportiva de Guará. Esportiva de Guará. Você tem uma foto aqui da Esportiva? Tem várias. Vamos procurar então, mostrar. Acho que está naquela... Aqui não é da Esportiva? Essa aí é da Esportiva, exatamente. 1964. 64. Você foi para a Esportiva? Porque você treinava, né? Você estava ali no Exército e... Quando foi feita essa seleção no qual eu expliquei que nós fomos para São Paulo lá na decisão e perdemos a decisão nos pênaltis, o tenente coronel, não lembro o nome dele, Seria Roberto França Domingues? Então, daí ele pegou e me levou para fazer um teste. Daí levou eu, o Zeninho e o Top. E o único que ficou foi eu. Tive a felicidade de ter essa... Né? E nesse treino aí eu fiquei praticamente no Exército, eu praticamente não servia, porque eu treinava na terça, na quinta, me concentrava na sexta e jogava no sábado ou no domingo. Então praticamente o Exército não servia, mas eu fiquei lá um ano. Núcleo base. Núcleo base. Fiquei para núcleo base. Inclusive o tenente chegou a dizer, vai ficar para o núcleo base, porque esse tenente não gostava de futebol. Ou da moleza. Moleza. Só treinava, né? Só treinava. Mas você saiu do Exército e foi para a Esportiva? Foi para a Esportiva de Guará.
Não, eu não saí. Eu não saí eu não saí do exército para o esportivo. Quer dizer, eu servi o exército e jogando futebol no Esportivo de Guará. E era time profissional. Profissional, Lami, Henrique, Bolar, esse Henrique, inclusive Henrique Passos, foi técnico do Taubaté há uns 6, 7 anos atrás ou mais. Ele veio aqui como Então, técnico. a composição desse time aqui, vamos... a composição desse time, então, do Esportiva, na época... Na época era o técnico, né? Muricy, né? Depois tinha o Lami Beisser, esse aqui é raro o nome, Claudinho, Diego, Henrique, esse Henrique Passos, que eu acabei de falar para você, que foi técnico do Taubaté um ano e pouco. Depois agachado estava Roberto, Nenê, Mauro, que sou eu, que eu tinha o apelido de Maurinho, e depois o Cláudio e o Gil, Claudinho. Esse apelido meu lá de Mauro, são coisas antigas. Não sei se você lembra do time do São Paulo, Pé de Valsa, Bauer, Alfredo, Rego, Noronha, Teixeirinha. E eu era parecido com o Maurinho, então apelidaram de Maurinho. Maurinho, né? Zezinho, você serviu o exército? Serviu o exército. Em Pindamonhangaba? Justamente. Servi em 68. 69. Também tive necessidade de jogar em bom time lá, né? Jogar na seleção do exército na época, que o técnico era o Sargento Jurandir, conhecido do Sargento Jurandir. Filho do Cabo Ramalho. Justamente. Então eu também tive necessidade de jogar e tem um caso praticamente quase igual a Antônio Carlos aí. Por a gente jogar bola, a gente pensa que é dono do quartel. Eu mando aqui, né? Mando e desmando. Então nada vai me acontecer. E, infelizmente eu não fui numa parada lá comemorativa de 7 de setembro. Daí o coronel me pegou eu no pátio lá. Estava fazendo aquele soldado. Tem tudo, tem que estar lá fora. Falei, coronel, daí conversa. Igual ele me grampeou também. Deixou eu preso por um dia, bastou um dia, não bastante dia, pai. Mas eu tive necessidade de jogar com o Estado de São Paulo, no Seleção Quartel. Então a oportunidade que eu tive, eu fui aproveitar. Mas meu foco mesmo foi mais na Vila Esmeralda ali, né? No Grêmio de Fabril, depois do Brasinha, algumas partidas do Vila 70 lá, mais amistoso. Depois, infelizmente, o Tatão quebrou minha perna, o Tatão do Quirinha quebrou minha perna no jogo do Sr. Geraldo amistoso do Quirinha. E depois veio o caso do casamento, né? Aí, casei com uma mulher que era anti-futebol. Isso é, porque eu antigamente e hoje, inclusive é assim, talvez seja, talvez não, com certeza é o caso assim, porque eu lembro dele jogando futebol, era um excelente jogador, era muito bem. Hoje, por exemplo, o futebol profissional hoje, claro, não vamos falar em Neymar, que é uma exceção, Rivelino na época, Zenon, etc. Mas tem muitos jogadores hoje que não têm qualidade e jogam. Talvez não, com certeza na época dele não teve chance. E se ele tivesse a chance que eu tive, porque isso aí às vezes são sorte. Tem muitos jogadores bons aí que não tem estrela, não aparece. Tem muita gente, tem muitos jogadores bons. Tem a oportunidade de defender um time profissional. Você também defendeu o Taubaté, né? Defendi o Taubaté. O Taubaté há pouco tempo, mais ou menos um ano e pouquinho. Que ano, você lembra? Deixa eu ver. 60 depois que eu joguei na Esportiva. Depois eu voltei para a Esportiva de novo. Foi 76, foi em 74, né? Aquela foto que eu vi, mais ou menos em 76, por aí, 76. A sua posição, o Antônio Carlos, qual era? Eu jogava como centroavante, né? Que se chama centroavante. Agora na Esportiva eu jogava de centroavante e jogava no meio. No meio, né? Seria um meio esquerda praticamente. Essa foto aqui, de onde que é? Então, essa foto também é de lá.
Da esportiva. Esse foi um jogo que nós fizemos contra a Ponte Preta em Campinas. Né? E empatamos o jogo lá de 1 a 1. Não, e você... Aqui você anotou o nome do então, aqui eu anotei. Então jogou Lamin, Baisse, Bolar, Henrique Gato, Peru, Mário, Antônio Carlos, eu, né? Nenê e Uriel. Então, Esportiva de Guará. Antônio Carlos, essa foto aqui já é... Isso aí é... Isso aqui é um time... São coisas muito antigas. Isso aqui é o Amador de Taubaté. Amador de Taubaté. Dari, Pompeia, Eli, Zeno, eu, Hernani. Isso aqui é o Amador de Taubaté. Inclusive aparece atrás lá, atrás a arquibancada de cimento? Não, arquibancada de madeira. Que dá atrás do Fórum Velho, né, como se chama hoje. Esse Pompeia, Chiquinho Pompeia? Hein? Pompeia. Chiquinho Pompeia. Vamos lá. Você defendeu isso aqui é uma seleção que nós jogamos lá contra... Foi a inauguração do estádio da Esportiva. Esse time. Farrapos, foi Farrapos e Esportivo de Guará. O estádio lá é o Dario Pereira Leite? Não, eu acho Dario Pereira, alguma coisa. Dario Pereira Leite? Então aí só tem... Aqui, aliás, aqui não é o time da Esportivo de Guará. Esse aqui eram os ex-jogadores, né, do Esportivo de Guará. Que é o Costa, né, que era o goleiro do Lamin. Aqui tem o time de baixo, aqui tem o Rui, Braizinho, Mário Celso, Ademar, Kaiser, Celinho, Céfalo, eu, né? Tem... Isso aqui nós inauguramos o campo lá, da Esportiva. Farrapos versus Esportivo de Guará. Lembra quando é que foi o jogo? Não lembro, eu não marquei. Muitas passagens e muitos times, amadores da cidade. Amador de Taubaté, amador da cidade. Essa foto da Maria. Isso é Farrapos também. Farrapos. A formação. A formação minha praticamente não foi bem no Farrapos, foi no Real Sociedade. Real Sociedade não tem muitas fotos. Não tem foto no Real Sociedade. Real Sociedade era um time da segunda divisão, que antigamente tinha primeira, segunda e terceira, hoje tem ainda, né? Primeira e segunda só, né? Da primeira e segunda hoje. Primeira e segunda, terceira divisão não existia. Também era primeira, segunda e terceira divisão. Inclusive tinha o torneio aí do Renato Braga, né? Conhecido. Realmente. Uma partida, inclusive, isso aí não. Acho que uma das melhores partidas do Farrapos, inclusive a minha, uma das melhores partidas. Que jogou Renato Braga à noite, no Campo Velho, Farrapos e Quiririm. Todo mundo lembra disso. Nós estávamos perdendo o jogo no primeiro tempo de 3-0 do Quiririm, foi a decisão. E depois nós viramos o jogo de 7-3. Jogava eu, Braizinho, Celinho, Stefano, Zeno. Nossa, é um time torneio Renato Braga. Renato Braga, que ano foi? Bom, e essa composição aqui? Quem é esse plantel aqui? Olha só. Então, esse plantel aqui é do Farrapos. Esse aqui é o Braizinho, falecido. Esse aqui é o Mané. Esse aqui é o Carlinho Preto, Rui, Kaiser. Não lembro, o Demarzinho, Stefano, não lembro, Mário Celso e eu. Isso daqui já é terceiro tempo. Não, isso aí é terceiro tempo, isso aí tem nada a ver com futebol, isso aí é terceiro tempo quando a gente... É terceiro tempo. Você está na cacheta, né? Eu estou na cachetinha lá atrás. Cachetinha.
batendo na caixetinha. Antônio Carlos, olha aqui outra. Isso é em Santo Antônio do Pinhal. Em Santo Antônio do Pinhal, né? O Farrapos saía muito, né? Para jogar fora. O Farrapos era muito conhecido como o River, como inclusive o time dele, né? Era muito conhecido, era Ford, era Williams, né? Hoje Ford. Tinha muito time de futebol, muito tempo, mecânica pesada. O campeonato amador antigamente era diferente do de hoje. Movimentado. Inclusive eu tenho uma passagem que uma vez o Toninho Tanho estava conversando, pô, amanhã eu vou jogar lá, ele estava jogando um time, não lembro o time que ele foi, parece que foi o time da Vox, amador. Ele pegou, ele foi jogar, e eu falei, vai lá, eu vou lá assistir. Eu não consegui assistir o jogo 5 minutos. Porque o time do Vila São José deu um chute, a bola chute para cima, o Toninho subiu e quando ele subiu para matar a bola no peito, matou, o cara levou ele, bola e tudo. Ele machucou, o Toninho saiu machucado. Eu falei, Toninho, sai daí, rapaz, isso daí não é para você. Olha, na hora que você tem razão, ele saiu. Porque não tem, hoje não tem, o futebol hoje é completamente do futebol de antigamente. O futebol de antigamente eram jogadores técnicos, jogadores clássicos, jogadores de nível alto, vamos dizer assim. E não tinha esse negócio de pontapé de maldade. Tinha uns lances, umas entradas mais, que nem o caso desse jogador que era lá, que você citou. Quebrou minha perna, Tatão. Barroso era um jogador, ele não era um jogador violento, ele era um jogador normal dele, a entrada dele era uma entrada brusca, mas não era maldoso. Hoje não, hoje você pega um jogador, na época era completamente diferente. Você pega esse jogador que era esqueci o nome dele, o Chancré era um jogador durão, não era um jogador maldoso. Ele era craque. Era craque de bola. Para mim, o jogador mais violento que teve, que conheci, foi esse Tatão, viu? Esse Tatão que vinha. Era brincadeira com esse cara. Eu não tenho nada contra o Tatão, inclusive o Tatão. Nós fomos jogar lá Farrapos e Quiririm, foi até bom você lembrar. Farrapos e Quiririm, o Zenin, eles jogavam no Farrapos. O time do Farrapos desculpe, dessa parte do Farrapos era um time excelente, só tinha fera. Então o que aconteceu? O Zeninho pegou a bola, o Tatão entrou, o Zeninho deu um tapa na bola, jogou uma caneta nele, por baixo da perna, e pegou. Daí o Tatão veio, ele pegou, deu um chapéu. Daí o Tatão veio, bateu no Zeninho, bateu e derrubou. E o Zeninho pegou a bola. O Zeninho ergueu a bola, pegou a bola com a mão e deu para ele. Eu falei, deu de presente. Pegou a bola e deu, daí fechou o tempo. Mas o Tatão era maldoso. Mas eu gostava muito do Tatão. Pessoalmente, ele era uma pessoa completamente diferente. Mas Dorley, Tatão, mas era, você veja, até o Tanho, pai, que jogava, às vezes jogava no time que ele vinha antes, depois, né, saindo do Taubaté, ele jogou na mecânica pesada. E o Arthur, você lembra dele? Canuto. O Arthur. Jogava naquele, o Arthur. Mas eram pessoas que fora de campo era completamente diferente. Não era o amador antigamente era completamente diferente do amador de hoje. Hoje tem gente muito amador. Eu não consigo assistir jogo. Não consigo. Eu me liga. Só ele briga. Antigamente era diferente. Essa foto aqui é de 1972. Aqui tem o. Você conheceu o que é o. Aqui tem inclusive o Chiquinho, o João Butuca, o Luiz César, Antônio Carlos, né? Sou eu, o Renato, o Tadeu, Paulinho, Dutra, Rosano, Crisantinho, né? O Cesarinho e o Vanderlei. Isso aqui é o amador do Taubaté. Muito bom também. Amador do Taubaté. Disputava
todo mundo queria ganhar no amador, né? Era amador. Isso era normal. Inclusive, tem que tomar uma passadinha aqui. Preliminar, Taubaté e Corinthians. Nós, o Grêmio Amador Taubaté, nós 9 jogadores. Ganhamos 3-1 do Amador. Vou dizer pra você. Esse time seu que você jogava era muito bom. Foi uma história também que. Tem história. Olha, porque antigamente os personagens assistiam o jogo do Amador. Eles chegavam mais cedo e pegavam eles meio tempo, né? E a gente naquele estado do Bosque ali conseguiu vencer o Amador, o Cedário e a Companhia Limitada. Eu tenho uma outra, eu tenho várias passagens de futebol. Uma delas, nossa, eu quase que desisti. Eu só não desisti do futebol porque estava jogando os Taubaté e Santos. E eu jogava no. Vou falar esse nome aqui, as pessoas vão lembrar das porra, Tony Carlos, vão ficar, né? Mas é o seguinte, a gente quando jogava aqui no Campo Velho, era o Mirim, que tomava contra o Paulo Abuala, né? Não sei se você lembra dele. Famoso. Famoso Paulo Abuala. Então todo mundo que jogava começava a comentar sobre isso. Então mas todo mundo me conhece você, conhece todo mundo. Então, jogava ali, eu era o ponta direita na época, né? E hoje é outro nome, e jogava o Perruchinha, que era o ponta esquerdo, o famoso Perruchinha. Falecido também. Nossa, falecido, né? Nossa, Perruchinha, nossa. Era um garotinho, mas todo mundo gostava de ver jogar bola. Mas o cara era um serelepe. Todo mundo que conheceu o Perruchinha lembra disso. Djalma Perrucci. Djalma Perrucci. E eu, a primeira vez que eu fui entrar, e esse time era, eu tinha uns 10 anos, 8, 10 anos, estava fazendo a preliminar do jogo Taubaté e Santos. Você imagina como é que estava o estado, Campo Velho. Daí o Paulo pegou e falou assim, ó, põe camisa e entra no lugar não sei de quem. E eu entrei. E quando eu entrei, eu coloquei a camisa ao contrário. O número para frente e a de incentivo para trás. Na hora que eu entrei, todo mundo gozando e pegando, nossa, mas olha, a minha cabeça virou. Você imagina eu entrar com a camisa ao contrário, numa preliminar de Santos e Taubaté. Eu jogava na época Zico, Pelé, nossa, tem uma passagem do Pelé, que eu tenho na Esportiva de Guará, que depois eu conto sobre isso. Mas era uma coisa, ali praticamente eu desisti, eu saí e não quis entrar mais, e não entrei, de vergonha, sabe? De vergonha. Mas, daí começaram a conversar comigo e tal, daí eu voltei, mas nesse jogo eu não joguei mais. Fiquei um mês sem jogar futebol. Essas são umas passagens muito que marcam, né? Passagens que marcam. Você tocou aí no Pelé e na Esportiva. Qual é o lance? O lance do Pelé é o seguinte. Nós fomos jogar uma partida amistosa na Esportiva de Guará para pagar o passe do Zózimo, que foi da seleção brasileira. E nesse jogo, estava jogando Pepe, Pelé, Coutinho, só fera. E a gente estava jogando. Eu entrei no segundo tempo. E os caras começando a pegar no pé do Pelé, né? Naquela época não existia esse negócio de racismo, discriminação e tal. Daí o Pelé pegou, só olhando, e os caras xingando ele. Pelé, macaco, não sei o quê, cadê você? Tá xingando. E eu pegava a bola, sem mentira nenhuma. Sabe o que ele fez? Ele pegou a bola, parou no meio do campo, ele com o Pepe, parou a bola com os pés, ele parou no meio do campo, olhou para a torcida e fez assim, ó. Espera. Espera para ver, né? Daí ele 1-0. 2-0. O homem fez 4 gols. O jogo foi 6-0 contra o Esportivo. Foi um jogo amistoso que nós tivemos lá contra o Santos, né? Para pagar o passe do Zózimo. Até uma confraternizaçãozinha. Mas olha, o homem era fera. E os caras querem comparar Pelé com Maradona. Ó, vou falar para você sinceramente, na minha opinião, eu acho que o Maradona não chega aos pés do Rivelino.
A minha opinião, cada um tem a sua opinião. Agora, o Pelé não tem comparação com o Maradona do jeito nenhum. Mas, Antônio Carlos, você jogou contra a seleção, não foi isso? Contra a seleção brasileira de Master. Seleção brasileira de Master. E trouxe aqui até uma foto, né? Eu joguei pouco tempo, mas jogou. Joguei. E aqui está a foto da seleção brasileira de Master, que esteve aqui em Taubaté. E aí tá o Serginho Chulapa, Zenon, o Reverendo não jogou porque o Reverendo parece que estava machucado, ele apenas orientou, ele entrou como técnico, né? Mas tem aí Serginho Chulapa, vários jogadores. E essa seleção brasileira de Master veio a Taubaté para jogar contra o... ele veio jogar contra o time da Volkswagen, né? O Master da Volkswagen que disputava o campeonato de 40. Na época. E o nosso time, modestamente, só tinha gente boa, gente praticamente boleiro, né, como se chama. Era Célio, Campino, Miltinho, eu, o Clóvis, que foi jogador do Corinthians como profissional. O time é esse aqui? Não, o time é esse aí. É esse aqui? É esse aí. E aí estão todos os jogadores, né? Célio, Campina, o Clóvis, Toninho Tanho. Esse é o time da mecânica da Volkswagen, mas é um time mais antigo, assim. Aí não tem muito jogo mais recente. Uma formação mais recente aqui do... Não mais recente, pelo contrário, mais antigo. Bem mais antigo. Aquele já é mais recente. Muito bem. Inclusive o técnico nosso era o Lindenberg. Esse é do Real Sociedade. Esse é do Real Sociedade, onde esse rapaz está comigo aí, é o Dirceu. Esse Dirceuzinho. Jogava no meio de campo, estava muito bem. Ele é filho de um médico aqui de Taubaté, que trabalha junto com o Dr. Valeno. Não lembro. É amador, né, de Taubaté. Campo antigo. Sei. Aqui também no campo antigo. Amador de Taubaté. Isso aqui também é amador de Taubaté. Por incrível que pareça, eu não consegui uma foto do... Eu não tenho que... Você ia jogar, você jogava, o cara batia a foto, você não conhecia o cara que batia a foto, você não conhecia. Saía no jornal, mas nunca esperava que fosse. Você trouxe também uma foto de time de futebol de salão. Futebol de salão, isso era o campeonato interno que tinha na época que eu trabalhava na Embraer, né? Ah, você trabalhou na Embraer? Eu trabalhei na Embraer. E esse era o time de futebol de salão. Na época não era 5 jogadores como hoje, era 6. Você tinha menos espaço para jogar. Agora, hoje não, hoje são 5, você tem mais espaço. Né? Quem são esses seus companheiros? Lembra? Não lembro. Isso era coisa muito antiga. Eu só lembro de alguns que ainda, de vez em quando, eu tenho contato. Sei. Você deve ter sido campeão muitas vezes pelo... muitas vezes. Campeão foi muitas vezes pelo campeonato amador. Amador da cidade. Pelo amador de Taubaté, pelo Farrapos, muitas vezes. Renato Braga, muitas vezes. Aliás, eu comecei a desenvolver meu futebol mesmo, comecei a aparecer um pouquinho, foi no Farrapos. No Farrapos, do Farrapos eu saí, fui para o Taubaté, fui para a Esportiva. Eu fui ao Farrapos, essa minha carreira de futebol. Tem mais alguma foto ali, Antônio? Foto grande lá, estou vendo lá embaixo. Isso aqui é repórter de jornal, né? Aquela foto. Esse aqui é o time do Real Sociedade. Aonde é que
Isso é se formava no Real Sociedade. Aí tem os nomes aí. O Real se formava onde? Era da onde? O Real Sociedade era um tipo de uma oficina mecânica que era do o Célio que tomava conta. Certo. Aqui tem o Adilson, né, que era o meu irmão, que era goleiro. Adilson, Dirceu, Célio, Francisco, Tarcísio, Fernando. Esse aqui eu tenho o nome porque eu estou lendo aqui atrás. Sim. O Biriba, né, Zezinho Biriba, Dirceuzinho, aquele que eu falei que é filho do médico, Severino, Didizinho, Pires, são jogadores. Sim, lá no campo da CTI. Campo da CTI. Isso aqui é as confraternizações que existiam no Farrapos. Existiam, não, que ainda existem. Aí, sim. Ainda existem. São... Anualmente, o time de Farrapos, os remanescentes, né? Ainda se reúnem, uma confraternização. Sim, ainda não, todo ano. Todo ano. Isso aí é... Anualmente se reúne. Anualmente se reúne. Tá. Eu tenho aqui uma foto da Volkswagen, no qual o meu filho participava também, né? Você teve quantos filhos? Eu tenho 4 filhos, então eu homem só tenho um filho. Que aqui está jogando? Não, ele é professor de educação física. Ele trabalha inclusive trabalha no PCC. Aqui estava jogando. Aí ele estava jogando. Zezinho também tem filho, né? Tem. Eles também foi futebolistas? Não. Não? Infelizmente fizeram opção por estudar mesmo. Tem um filho gerente no Brasil, uma filha que está formando engenheiro na Áustria no último ano. E eu tenho o Marcelo. Então, ele até sabe jogar, sabe? Sim. Ele sabe até jogar. Inclusive o Felipe tem um time dele todas as quinta-feiras e tudo, mas não se apegaram ao futebol não, eu prefiro mais seguir a carreira. E eu estava contando o final, né? Que foi praticamente o fim da. Eu conheci uma jovem na época que era anti-futebol. Que ela que queria morrer, era bater um amigo na porta de casa para me convidar para sair. E o pivô da história foi quando Taubaté foi jogar fora e sobrou alguns elementos de Taubaté. Carlos do Ganga, Chico Banha, Palinha, Everaldo, numa acompanhada Taubaté e sobrou. Então o Miltinho completou com o resto, a gente ganhou dinheiro em Minas Gerais. Mas se eu contar isso aí, minha esposa ver, pode dar separação. Porque não pode nem ver o que aconteceu, assim, esse lado aí depois, né? Eu voltei 2 dias depois. Voltou 2 dias depois? Que jogo demorado, né? E eu acho que foi difícil. Explicar para a esposa. Almoço na mesa, e domingo, esperando, vou ali, e ali passei fora. Quando cheguei estava tudo já deteriorado. Ela falou, agora você escolhe. Ou vai ter até uma hora de separe, ou vai ter todos os amigos para sempre. Daí eu reuni o pessoal e falei, para mim acabou. Porque a esposa que eu tenho hoje, graças a Deus, é um tesouro praticamente, né? Então, só mais pivô foi isso aí. Ela era de futebol mesmo. E assim você encerrou a sua atividade esportiva? Tive assim, muito mais coisa como ele teve. Se tivesse posta até, podia até provar muita coisa que a gente jogou na época, no União, no Erasmo, era convidado pelo Celeste. Mas as fotos estão em mãos. E eu não tive tempo de pegar, porque o Zancard teve essa... O Zancard também de um... Não é dizer de uma elite assim, mas é mais preservado, o caso do Farrapo. Nós não, lá batia a foto lá e depois sumia, nunca mais via. Mas tem muito uma história aí para... Joguei em São Francisco, trabalhei no São Francisco, entrei para trabalhar em São Francisco, também entrei para trabalhar na minha clínica através do futebol. Mas é só as fotos mesmo para provar, né? É porque a gente quando jogava futebol,
Hoje já é mais assim, mais fácil registrar. Porque eu nunca esperava que eu ia não chegar tão longe, porque eu não cheguei muito longe. Porque eu tive uma passagem no Taubaté que hoje eu levo essa mágoa, até hoje eu levo. Eu acho que eu não fui mais para frente devido a uma doença que eu peguei no Taubaté. Não sei se vocês lembram, quando antigamente era uma latinha para você tomar injeção na veia. Você lembra? Não existia a agulha descartável. Verdade. Era uma agulha que tinha uma latinha, você dava injeção em você, punha a agulha ali, fervia a latinha, não sei se você lembra disso. Você já ouviu falar? Então, você dava a injeção na pessoa, punha na latinha, fervia a latinha com a seringa. Justamente. Fervia e depois dava injeção na outra, quer dizer, não tinha esse negócio de descartar. É verdade. E eu no Taubaté aconteceu isso. Porque não era, como é que se diz, não era, me fugiu o termo, mas não era assim por exemplo, você tomava um comprimido para fortalecer, para te dar energia, como a pessoa fala de tomar Guaraná, esse negócio. E na época, isso que eu estou falando é um desabafo. Mas eu sinto muito isso, é uma mágoa que eu levo do Taubaté até hoje. Então o que aconteceu? Eu tomei essa vitamina, essa injeção na veia, que era fortificante, inclusive o doutor Varenda, na época, e o doutor Djalma, que era o médico do Taubaté, disse, não, você não precisa disso daí. Você só toma essa bolinha, toma esse comprimido, tomei o comprimido e depois tomei essa injeção na veia. E nessa injeção na veia eu peguei hepatite. Eu estava jogando contra a Ponte Preta, joguei contra a Ponte Preta lá, patamos o jogo de 1-1, jogamos contra a Ponte aqui, depois eu fiz mais ou menos umas 4, 3 partidas, um mês depois eu comecei a sentir os sintomas de hepatite C. E eu tenho essa hepatite C até hoje. Inclusive, tive uma recaída agora muito grave. Então eu acho que daí eu parei quase que um ano e pouco. Eu fiz o tratamento e nesse tratamento eu não consegui me recuperar totalmente. Não consegui recuperar totalmente. Então hoje eu estou fazendo esse tratamento e hoje já tem cura. Antigamente não tinha, hoje já tem. Então, quer dizer, praticamente hoje estou livre, mas eu levo uma mágoa muito grande por esse motivo. Porque se eu não tivesse tomado essa bendita injeção, eu acho que eu iria um pouquinho mais longe. Mas são passagens na vida da gente que a gente leva que magoa, me magoou muito. Antônio Carlos Lopes, você jogou muitas partidas, você fez gols memoráveis, você lembra de um gol de placa? Eu lembro, não foi bem um gol, mas estava jogando, inclusive eu, Mazola, nós estávamos jogando lá contra o Paulista de Jundiaí. E o goleiro pegou e chutou a bola e eu matei no peito e chutei, porque ele chegou até a área, a bola veio para mim, eu chutei, a bola bateu na trave, no travessão, o jogo estava 0-0. Eu joguei, a bola bateu no travessão, daí o goleiro foi em encontro com a bola, não conseguiu pegar porque a bola encobriu ele, daí eu fui de novo e chutei. E a bola foi entrando, mas estava chovendo, a bola parou e não chegou a entrar. Mas foi um dos lances. Esse ficou marcado. Estava jogando eu, Mazolinha, se eu não me engano, eu não tenho muita lembrança, até o Canuto estava jogando também. Estava eu, Mazolinha, o Canuto, eu não lembro. Eu tenho uma outra passagem, que foi o primeiro jogo que eu fiz contra o Taubaté, contra a Portuguesa, né, Portuguesa de Esporte, lá em São Paulo. É interessante, o Beirute, que era o jogador do Corinthians que jogava na Esportiva lá, ele pegou a bola, o juiz apitou, ele pegou a bola e tocou para mim. Na hora que ele tocou para mim, eu fui parar. Sabe aquela parada que você põe o pé em cima da bola para parar? A bola passou por baixo do pé, ali acabou. Eu não conseguia jogar a bola. Eu pegava a bola, eu tocava errado e primeiro jogo meu sendo televisionado,
Daí eu falei, puxa, todo mundo assistindo o jogo e eu... Essa furada. Essa furada acabou comigo. Acabou comigo. Acontece, né? Daí eu pedi até para sair, o técnico disse, não vou tirar você, porque se eu tirar você não joga a bola mais, pode continuar. Daí eu continuei. Mas são umas passagens que acontecem, a falta de preparo psicológico, né? Que hoje tem, o pessoal vem da base e tal. São coisas interessantes. E onde é isso? Isso aí é no Embraer. Foi aquele jogo daquela foto. Isso é futsal, né? Futsal, antigamente era ADC Embraer. ADC Embraer. Era só um campeonato interno, futebol. Eu não lembro se a gente foi campeão, se não foi. Ele também Embraer. Essa é a foto da Embraer também. Aproveitando a carona do Zé Ricardo, também tem uma passagem negativa do Zé Ricardo. E o Sr. Geraldo e Forte disputando o título no campo Taubaté, novo já. Faltando 5 minutos terminar, eu peguei uma bomba. O Roberto Cassado sempre jogou comigo. Tinha os altos e baixos. Fazia milagre, mas também engoliga da franga e decepcionava a gente. Eu peguei uma bomba de fora da área. O Roberto foi pegar na porquilha, assim, a bola entra e me consagra. Me consagra no amador e dá uma placa para mim. E 3 minutos depois, fui livrar no meio de campo, velho. Perdi a bola, os caras ganharam o jogo. Aí, pra mim, recuperar, não foi fácil. Dava a bola no Xeral de cabeça baixa, não queria tomar café, não queria mais nada. Mas, amigos, nesse dia, isso acontece. Nós ficamos um título durante o Xeral e o Barrela pegou meu pé esse dia. O Barrela e o Joaquim. O Joaquim era técnico do Vila. O Joaquim estava no fórum. O Marcelo Barrela estava sentado esperando meu filho no carregador e falou assim, vou contar uma coisa pra você, aconteceu com você mesmo? Falei, diga aí. Você perdeu uma bola no campo Taubaté e o assim da porta fez o gol do título. Arrebentou com a minha vida, viu? E a gente senta, não, cara? São coisas que chateiam. Você vê, 5 minutos depois que eu faço o gol, eu me consagro ali, e depois eu vou mais taça, né? 3 minutos depois eu entreguei o ouro. São coisas que ficam para a história do futebol amador da cidade, né? E depois, na fase veterana, você parou, né? Você teve problema. É o que eu falei, o que a gente não tinha, que está sobrando aí, é foto. Porque eu tenho algumas fotos também, inclusive se mostrasse o Cláudio, o Cão, né? Que tem um arquivo na casa dele, tem mais amigos que sempre estão me oferecendo, porque no Campo do Grande também às vezes prega lá umas fotos. Mas era bem inferior a dele, porque ele guardou mais. E o Farrapo já assim, um time mais de poder aquisitivo, então tem mais lembrança, né? Amador de Taubaté. Eu só sinto desse problema de foto e de não marcar nome, não marcar data. Esse foi o maior erro, né? Porque a gente não se preocupava, né? Tirava foto, chegava, eu tirava foto, às vezes a pessoa me dava, eu pegava e guardava, não marcava nome, porque na época você lembra, que você estava jogando sempre. Você lembra aqueles dois da portuguesa lá, o Pompolini e o professor Edson? Pompolini, jogou na portuguesa. Pompolini e o professor Edson, ele era o Pompolini até com Taubaté. E o professor Edson era preparador físico. Nessa época ele me chamou também. Falei, moleque, tem uma proposta aí. Eu falei, mas que proposta aqui que eu vou fazer? Não, vou fazer assim, eu vou dar Falei, não, então vou fazer a opção pela fábrica, porque ganhar muito mais. Não compensava, né? É uma coisa mais segura. Mais segura. Aí fiz a opção pela Ford, trabalhando na mecânica também. Mas eu tive essa chance também de ser convidado para participar do meio de Taubaté, mas a proposta era quase significante. Eu tenho muitas passagens de futebol que marcam, não sei se foi bom, se foi ruim, se foi para melhor, se foi, não dá para você saber. Porque eu quando jogava no Amador, eu não lembro o nome da pessoa, ele pegou assim, você não quer fazer um teste no Internacional, lá de Fortaleza? Pô, mas eu era criança. A criança que eu digo assim, eu trabalhava na mecânica pesada na época, né? Trabalhava na mecânica pesada, você falou e eu lembrei nisso.
puxa vida, eu largo lá, de repente não dá certo, ele me dava um mês de apartamento pago, passagem comprada aí de volta, mas eu corri o risco de perder o emprego. Então não dava para você arriscar. Daí os meus pais optaram para não ir. Daí eu não fui. Talvez, não dá para você saber se foi bom ou se foi ruim. Né? E outra coisa, cara, naquele tempo, praticamente, por exemplo, Dudu Demir da Guia, por exemplo, era praticamente um patrimônio do Palmeiras. Como é que você ia chegar lá? Por exemplo, Taubaté também teve os estreios aí, né? Então você na posição sua, você ia lá mesmo para... Não, e os caras eram assim, mais experientes. Você vai chegar num Santos com Pelé, Dudu, Pelé, Coutinho, Pepe. Como é que você vai chegar no time? E outra coisa. Não, eu não estou falando que eu tive essa chance. Mas o cara, para chegar num time de futebol desse aí, tem que ser muito bom, um Neymar da vida, né? Aproximadamente. Aqui no Taubaté. Mas antigamente tinha base. Aqui no Taubaté, você chegava para treinar, você não tinha ambiente, os caras não falavam contigo, os caras não te davam oportunidade, perguntavam o que você está fazendo aqui, moleque. Não te dava aquela atenção que dá hoje, não, o cara pega uma chuteira e bate nas portas aí, os caras abrem as portas para ele. Somente se tiver um padrinho aí, antigamente era tudo mais difícil, né? Os caras quase não conversavam com a gente. Então, tinha mais o Bianco, assim, que era mais, né, espontâneo. Eu fiz o Senai em Taubaté, onde hoje é a faculdade. Então, o Senai antigamente, fugindo um pouquinho do assunto, mudando um pouquinho do assunto, mas eu vou voltar. É uma passagem interessante. Eu fiz o Senai, antigamente o Senai era 3 anos. Você estudava 6 meses, já estava empregado e trabalhava 6 meses. Voltava, fazia mais 6 meses. E eu me formei no Senai como mecânico torneiro. E quando eu estava estudando, eu era externo, porque lá tinha estudante interno e estudante externo. E o estudante externo tinha vocês conheceram muito bem, jogou no Taubaté, jogou no Corinthians, jogou no São Paulo, que era o Sérgio. Sérgio Goleiro Taubaté? Sérgio, exatamente. O Sérgio Goleiro foi da seleção. E ele serviu junto comigo, e a gente jogava o salão junto. Daí chegou ele me chamava de Toninho. Pô, Toninho, vamos fazer o seguinte, vamos comigo, vamos fazer. E eu não fui, porque eu tinha medo. É o caso de você trabalhar e se não dá certo. Mas o Sérgio, por exemplo, eu joguei junto com o Sérgio. Tem camisa do Sérgio, do Taubaté, tem camisa dele do Corinthians, do Taubaté. Quando ele veio aqui, que ele foi técnico do Taubaté um tempo, um período, nós conversamos, batemos um papo, né, e tal, e daí começamos a relembrar os velhos tempos, né? E o Sérgio foi para que time grande? Qual time? O Sérgio jogou no Corinthians, jogou no São Paulo, foi para a seleção. Sei. E o Sérgio era um jogador. O coronel sabe que a mulher Moreira morou na Vila Geraldo? Sim. Lembra? Lembro. Foi técnico da seleção brasileira. E ali os jogadores da Portuguesa ia todo mundo lá. Na época ele foi técnico da Portuguesa também. Teve outro também que morou no Geraldo, foi o Bonelli, goleiro de São Paulo. Bonelli. Muito bem, o Antônio Carlos, então, um grande jogador, profissional e amador da cidade de Taubaté. Mosquitinho, Zezinho, José Soares de Silva. Nós agradecemos, então, por vocês estarem aqui, contando um pouco da vida esportiva de vocês e que vocês fizeram pelo esporte da cidade.